Ela só trava quando a gente precisa. O dia que a gente tava com o Curi foi assim. Muito bem, agora foi. Estamos ao vivo, mais uma vez, no nosso Web TV, no Web TV Meon, nosso portal do Meon, no nosso Facebook. Obrigado você que sempre acompanha aqui as nossas transmissões ao vivo no nosso Facebook, no portal Meon. Hoje, um assunto... Novamente vamos falar sobre política. Ontem nós recebemos o vereador de Jacareí, falamos bastante sobre a política de Jacareí. Hoje vamos falar sobre política de São José dos Campos. A gente recebe hoje o prefeito Felício Ramute, prefeito aqui de São José dos Campos. Mas antes da gente começar a conversa com o prefeito, eu queria só falar da nossa revista Metrópole Magazine, que já está rodando aí todas as regiões da Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Quem quiser ler a nossa revista, seja ela fisicamente, já está por aí. Também pelo nosso portal, no meon.com.br/revista, você consegue ler direto lá no nosso site. Uma matéria bem bacana sobre a natureza em chamas. O INPE detectou quase 2.000 focos de incêndio na região no mês de setembro. Tem uma entrevista especial também com o Cid Moreira, que é de Taubaté, conterrâneo, fez 90 anos em setembro. Uma entrevista muito legal com ele sobre a infância dele aqui na cidade, histórias bem interessantes e muita matéria bacana na nossa revista. Então fica aí o convite para você ler a Metrópole Magazine. No nosso portal Meon, várias notícias também. Quem está aqui comigo é o nosso repórter João Pedro, que vai trazer algumas informações, algumas notícias que estão no nosso portal agora. João, boa tarde. Oi, boa tarde, prefeito Felício, boa tarde, Fernando. Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, passar um resuminho das notícias, né? Dia cheio, né? Infelizmente aí com alguns acidentes, né? Um motociclista na madrugada de ontem, né? Às 11 horas de ontem, morreu depois de bater de frente, né? Na Floriano Rodrigues. Ele estava num ponto ali no Mirante, perto ali de Campos Jordão, no KM 73, né? E acabou morrendo porque ele andou na contramão, né? Saiu ali na contramão e bateu de frente com o carro. Infelizmente, o motorista prestou socorro, mas a vítima morreu no local. A gente traz aqui também a licitação para a escola do Pinheirinho dos Palmares, né? Assunto que a gente pode conversar aqui com o prefeito, inclusive. Recebeu 15 propostas, né? E a escola aí, hoje os alunos, né? Um pouco mais de 1.000 alunos aí estudam numa escola de container, né? Que ela é provisória ali. Então, essa licitação já vai começar a andar, né? Estamos aí esperando a validação dessas empresas para depois a abertura dos envelopes. E para a gente terminar, né, o nosso giro de notícias aqui, já colocar como um gancho para bater um papo com o Felício, a notícia mais fresca, né? Foi aí o contrato com o Antoninho da Rocha Marmo, né? Para que as mulheres de São José tenham um hospital das mulheres, né? Então, aí pelo contrato foram 6,6 milhões, se não me engano, por 6 meses, né? Aí mais de 2.000 atendimentos, né? E tirando questões de parto, né? Outras cirurgias. Então, somando tudo, daria mais ou menos uns 4.000 atendimentos. A gente vai conversar sobre isso, acho que é um bom tema para a gente começar a nossa conversa, né, prefeito? Gostaria de... primeiro, bem-vindo, né, à nossa Web TV aqui, primeira vez que o senhor nos visita aqui na Web TV. E, bom, vamos começar já conversando sobre esse novo contrato, né? O que tem de novo, né? O que as mulheres principalmente podem esperar aí dessa parceria, prefeito? Boa tarde, João. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, toda a equipe do Meon e vocês que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. É um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês dúvidas, perguntas e informação a respeito da cidade. Já falando do Hospital da Mulher, hoje foi um dia bastante feliz, o Dia do Médico, onde eu aproveito aqui para parabenizar todos os médicos. Importante profissão para o dia a dia da nossa cidade. E hoje nós assinamos então o contrato, transformando o Antoninho da Rocha Marmo no verdadeiro Hospital da Mulher. O contrato prevê um número grande de atendimentos, são 2.000 consultas ginecológicas, 1.200 ultrassons,
1.500 mamografias, 250 partos, 50 cirurgias ginecológicas, enfim, um atendimento compatível com a demanda agora, com esse novo contrato, com aumento do valor dos contratos, para que se adeque então ao atendimento no Antoninho da Rocha Mar para a mulher. Eles também estão se adequando e transferindo o atendimento oncológico e centralizando no Pio 12. Esse é o nosso trabalho na rede de saúde, ajudar os nossos parceiros, as nossas instituições a compor uma rede com uma vocação para cada parceiro, compartilhar recursos. Com esse contrato, João, eu transformo em realidade o meu compromisso de campanha do Hospital da Mulher, utilizando uma parceria, né? Por quê? Porque em vez de a gente investir em tijolo, né, em cimento, e depois fazer aquela festa bacana, cortando fitas, inaugurando prédios, né, a gente prefere investir em serviço. E é isso que a gente fez. Pegou todo o valor para investir em serviço ao longo dos anos, não só no Antoninho, como nos outros parceiros. Valores reajustados e realocados para que eles atendam a necessidade e o equilíbrio financeiro das instituições. No caso, por exemplo, do Antoninho, uma consulta ginecológica vai ser remunerada com 3 vezes o valor do SUS. Né? Então, fazendo os contratos que sejam, que tenham durabilidade de longo prazo, e por isso que eles podem nos oferecer um número muito maior de atendimentos em todas as áreas. Vale lembrar, só aqui para também encerrar sobre o Hospital da Mulher, que o atendimento no ambulatório da mulher, que fica ao lado da Vila Industrial, continua normalmente com os exames, os partos realizados no Hospital Municipal também continuarão, principalmente os de alto risco, os exames realizados no ambulatório da mulher, cirurgias que também são realizadas no Hospital Municipal voltadas à mulher, enfim, é um atendimento adicional, complementar para atender e regular a oferta com a demanda. E quando que começa esse atendimento? Já começou, na verdade já começou a partir de hoje. Os encaminhamentos também são todos feitos através da rede municipal, que não é um pronto-socorro, Antoninho da Rocha Mar. Então as mulheres serão encaminhadas para os exames, para as consultas, para o parto, né? Através da rede de UBS e de especialistas da cidade. Então não adianta você que está nos ouvindo ir buscar espontaneamente o Hospital da Mulher, porque isso é feito através da rede de atenção básica de especialistas que encaminham para os serviços que existem. Vale lembrar também que o Antoninho é conhecido como um tratamento humanizado. Eles têm as irmãs do Instituto das Pequenas Missionárias e inclui aí também a visitação antes das mulheres que terão o bebê, que farão o parto. Eles vão poder conhecer o espaço onde farão o parto. É um atendimento todo humanizado, voltando a melhorar a qualidade do serviço, quantitativamente e qualitativamente. Durante a inauguração, prefeito, o senhor comentou que o objetivo é diminuir a fila que já existe. Né? Para a gente entender como está a questão da saúde hoje, qual é o tamanho dessa fila? Não existe uma fila única, né? Existem filas para exames, existem filas para especialidades. Então, no caso, o que a gente sempre diz é o seguinte: não adianta fazer um mutirão de alguma coisa se a gente não regular a oferta e a demanda. O que nós fizemos agora, oferecendo mais serviços, regulamos a oferta com a demanda, ou seja, todos os novos pedidos que entram mensalmente, o que nós já contratualizamos é suficiente para atender e não deixar a fila crescer. O segundo passo, aí sim, fazer operações específicas para pegar o que ficou para trás. Claro, quando a gente fala para trás, é para trás, mas não é, porque vai entrando alguém novo e vai saindo aquele, né, antigo. Então, por exemplo, na área de exames de imagens, que eu posso dizer especificamente, nós temos aproximadamente, para os vários tipos de ultrassom, quase 10 mil pessoas na fila, né? E agora, dia 24, temos a abertura de um edital de licitação para contratação de exames de imagem, agora sim, já no Antoninho regulando a oferta das mulheres, que também fazem muitos exames de imagem, exames de ultrassom ginecológico, ultrassom abdominal, enfim, já também com essa contratação para aí sim diminuir a fila e regular a oferta e a demanda mensal. Quando que o senhor pretende zerar essa fila? Olha, esse é um trabalho constante. Primeira coisa é atender a oferta e demanda. Vou dar alguns exemplos de fila zerada. Mamografia, ultrassom obstétrico, não existe nenhuma fila, porque nós fizemos um trabalho para isso. Então é um exemplo. Terceiro exemplo, agora as cadeiras de rodas especiais. Há 4 anos não se comprava esse tipo de cadeira, que inclusive quem oferecia era o Estado, através da rede Luci Montoro. Eles pararam de fornecer esse tipo de cadeira de rodas. Nós então gastamos R$500 mil comprando e adquirindo esse tipo de cadeira, que são cadeiras especiais,
Né? Para você ter uma ideia, elas vão atender 191 pessoas, por volta de R$ 2.500 de preço médio de uma cadeira de rodas. São cadeiras bem sofisticadas, né? Não é aquela cadeira de rodas simples. Então a gente consegue ir zerando conforme a atuação. Agora, os exames de imagem que nós estamos contratando. E acreditamos que no início do semestre de 2018, até o início do segundo semestre, do segundo trimestre de 2018, ou seja, por volta de abril, a gente vai conseguir equacionar bem a fila de exames de imagem, não só da mulher, mas de todos aqueles que esperam exames especificamente na área de ultrassom. Deixa eu só pegar carona, uma carona aí nesse gancho. Bom, a gente tem o valor das consultas, né? Acho que até legal, porque hoje eu conversei com a Secretaria de Saúde, então o pessoal que está assistindo a gente talvez, né, que lê o Meon já deve ter percebido que o valor da consulta é de R$35, né, se eu não me engano. Lá no Antoninho. No Antoninho, E o valor do edital para credenciamento das consultas médicas, por exemplo, subiu de R$22 para R$28, porque com 22 não teve tanto sucesso. Só para explicar, a gente inclusive colocou na nossa matéria, né, mas o pessoal que está chegando agora, explicar aí por que esse valor conseguiu ser mais alto, né, se tem essa questão da parceria, e por que na rede pública ali, né, não consegue ter chegar a um valor tão alto para contratar mais médicos ou para esse edital de credenciamento aí de médicos. Obrigado pela oportunidade de esclarecer. Bom, são duas modalidades diferentes. Quando nós abrimos o credenciamento, aliás, uma iniciativa inédita, nenhuma cidade do Brasil abriu contratação de médicos por consulta. Nós regulamos num preço, eu venho da área do comércio, né? Toda hora é hora de aumentar, né? A hora de aumentar. Então, nós lançamos com valor, não teve o resultado esperado, com procura de médicos, melhoramos esse valor para R$28 a consulta, já ampliamos o número de médicos e até a semana que vem nós já devemos ter uma grande novidade aí de empresas interessadas nas consultas a R$28. Consultas estas, João, realizadas dentro da nossa rede, dentro da nossa UBS, com a nossa luz, nosso computador, com a nossa recepção administrativa, feito dentro dos prédios da prefeitura, das UBS. No caso do Antoninho da Rocha Amaro, ela é feita dentro da estrutura do Antoninho da Rocha Amaro. Todas as despesas para manter esta estrutura são por conta deste parceiro. Então é diferente. Elas nem podem ter o mesmo preço, senão aí sim nós teríamos alguma coisa errada nesses cálculos. Só para comentar com o pessoal que está mandando mensagem para a gente, Eduardo Pereira, o Fabrício Munhoz, eles fazem duas perguntas aqui, a gente já vai repassar essas perguntas para o prefeito. Mas só para a gente ainda finalizar uma última pergunta sobre saúde, para a gente entrar em outros temas, com relação ao hospital regional. Sim. Uma das grandes polêmicas da questão do hospital regional em São José é a possibilidade de ele atender moradores do Alto Tietê também. O Alto Tietê já conta com hospitais regionais. Como o senhor vê essa possibilidade, se é que é uma possibilidade ou se é algo real, de São José ter um hospital regional, como tem em Taubaté, e atender a população de outras regiões? Como o senhor vê essa... Olha, eu vejo que todo equipamento público novo que se instala na cidade, principalmente na área de saúde, é muito bem-vindo. Quisera que a gente tivesse aqui mais 3 hospitais regionais e que atendessem várias regiões, mas que estivessem aqui. Estão gerando empregos para São José dos Campos, lá serão por volta de 600 a 800 novos empregos gerados dentro do hospital regional, atendendo a cidade de São José dos Campos e outras cidades. Acho natural. Nós não vivemos numa ilha, cada vez mais se fala em região metropolitana em compartilhar recursos. O hospital, ele nasce já com uma capacidade gigantesca de expansão, inclusive de pisos, etc. Já foi pensado para atender demandas maiores. A gente já vê o AME aqui da cidade, que ajuda muito a saúde de São José dos Campos, atendendo várias cidades da região. Então eu não vejo nenhuma polêmica, eu não tenho nenhum tipo de problema ou constrangimento para dizer que o Hospital Regional, atendendo a quem quer que seja, será muito bem-vindo na cidade de São José dos Campos, e que a gente continue gerando mais empregos, atendendo mais gente, porque aí nós vamos estar gerando emprego e renda aqui na cidade. Perfeito. Então, vou só repassar uma pergunta do Eduardo Pereira, que mandou uma mensagem aqui no nosso Facebook. Ele diz assim, que hoje ciclistas da cidade fizeram um protesto pedindo manutenção nas ciclovias de São José dos Campos e também da Avenida Bacabal, no parque, que está precisando urgente de manutenção.
Pede para repassar. Fazem muito bem, eu acho que é exatamente isso. É importante que a população participe e é um problema que já foi identificado por nossa equipe desde o primeiro dia. Por isso que a gente iniciou esse trabalho de manutenção nas ciclovias, já fizemos na Via Norte e em várias outras ciclovias da cidade. Acho importante, sim, que todas as ciclovias estejam em condições para atender os ciclistas. Tem prioridades, a Secretaria de Transporte está neste momento, junto com a Secretaria de Manutenção da cidade, trabalhando justo nisso. Acredito até que o MEON já deve ter dado alguma matéria em relação ao trabalho de manutenção de ciclovias. Então é importante, Eduardo, que você cobre, ligue no 156, existe um cronograma para a manutenção dessas ciclovias. Na Secretaria de Transporte, provavelmente, eles podem apresentar para você este cronograma. Lembrando, já que o Eduardo me deu essa oportunidade, que recentemente nós criamos a faixa compartilhada lá na Urbanova, que era utilizada pela cidade inteira, uma iniciativa também inovadora na cidade e na região, fazendo uma faixa compartilhada para treinamento, para atender os ciclistas, os corredores, né? Hoje o secretário de Mobilidade Urbana é ciclista, o secretário de Governança é ciclista, o presidente da Fundação Cultural é ciclista. O senhor não vai dar de bicicleta? Eu corro, mas não ando de bicicleta não. Então todos estão atentos e sabem da importância não só para a mobilidade urbana, mas para a saúde. Tá, então está a resposta aqui do Eduardo. E ainda que na questão de mobilidade, São José está quase, se eu não estou enganado nas contas, quase 3 meses sem radar. É verdade. Quase 3 meses, né? E tem 2 assuntos, né? Quando que volta o radar, como que está esse processo, e quanto que a cidade deixa de arrecadar sem as multas. Se isso o senhor vê como essa falta de arrecadação como um problema de orçamento, ou se é só uma questão das pessoas entenderem a importância do radar, como o senhor vê essa falta do radar na cidade? Isso tem um prazo de quando que deve voltar a funcionar? Tá. Fernando, dia 24 é a licitação, nós abrimos a licitação, ela foi questionada por empresas que participam. A licitação do radar são sempre bastante complexas. Abrimos, então, um novo edital mais moderno, com uma característica e configuração dos equipamentos mais modernas, ampliação até do número de radares e OCRs. Serão mais de 170 pontos entre OCRs e radares, né? Radares de semáforo, radares de velocidade e os OCRs, que são os leitores de placa, que ajudam muito na segurança pública, já que ele pode, inclusive, perseguir um veículo eletronicamente através das placas desse veículo. Dia 24, se eu não me engano, 24, abre o edital de licitação, abre o pregão, já com o aval do Tribunal de Contas, ou seja, não teremos mais surpresas, pelo menos até o dia 24. Aí é o momento do pregão, onde eventualmente uma empresa pode questionar uma ou outra coisa, mas se tudo correr conforme o esperado, a gente até o final de novembro deve já ter os radares. Aproveitando também a oportunidade, eu recebi algumas reclamações dos radares que estão sendo retirados. Então, Eduardo Cury, quero tranquilizar a população, todos aqueles que foram retirados serão, já no novo contrato, prevê a implantação de todos aqueles radares já existentes. No mesmo local, além da ampliação de outros. Então, fiquem tranquilos, a empresa é obrigada a retirar, até para não ser acusada de estar sendo beneficiada em relação a outras empresas. Aquela empresa já tem os equipamentos, já estão instalados, ela pode fazer um preço melhor. Então, é um cuidado jurídico da retirada desses radares para que, então, a empresa ganhadora, que até pode ser a que já presta o serviço, tá certo? Lembrando que nós não renovamos o contrato porque deu 5 anos. Então, primeiro, os radares são muito importantes para garantir a segurança de trânsito, tá certo? E quem me conhece sabe que eu estou longe de ser um prefeito populista. E também os radares acabam sendo uma receita. O meu objetivo, o que eu mais gostaria, é que a gente não tivesse nenhuma receita com radar, né? Ou seja, que ninguém descumprissem as leis de trânsito. Mas isso, infelizmente, não é uma realidade. E os radares também acabam gerando, sim, receita. Só que o que nós gostaríamos é não ter essa receita. Mas o fato... sem o radar teve algum impacto? Tem impacto. Eu não sei exatamente o valor que se deixou de arrecadar em relação às multas, mas é um valor significativo, até por conta do pagamento do próprio contrato, né? Já que a gente estava sem contrato, o valor, então, o impacto é menor, porque são recursos que entram
e você paga o próprio contrato de prestação de serviço de radar e ainda pode investir em mobilidade urbana. Aliás, isso vai para um fundo, é bom eu deixar claro também, né? Vai para um fundo municipal, onde esse investimento é voltado à mobilidade urbana. Você nem pode utilizar o dinheiro para outra coisa, ele não vai para um caixa único, vai para um fundo específico que é controlado e gerenciado pelo Tribunal de Contas, com aplicação específica na mobilidade urbana, mas é claro que esse recurso é importante para a gente poder implementar novas lombofaixas, como fizemos com 20 lombofaixas. Então o recurso também é importante para a cidade, porque é revertido para a mobilidade urbana. É mais ou menos assim, né? Os motoristas que acabam cometendo algum tipo de infração, acabam financiando, né, a mobilidade urbana, a segurança do trânsito para todos aqueles que não cometem infração. O que não pode contar com dinheiro. Não. Porque às vezes o cara não exatamente. 100 por hora, você não paga. Exatamente. Não, isso não. São melhorias que são feitas na mobilidade urbana. Não, só pegando essa carona também, né? A gente sabe que é uma licitação complicada, porque a primeira, pelo que a gente noticiou, ela foi contestada porque uma empresa só que tinha um sistema de radar que estava sendo pedido para todas, né? Então teve que se fazer outra e inicialmente... Não, essa parte não. Essa parte da especificação técnica, João, é exatamente a mesma. Uma empresa questionou. O Tribunal de Contas não aceitou o questionamento e entendeu que a descrição técnica presente naquele edital estava correta. Não houve nenhuma alteração da descrição técnica do edital. Foi questionado que não existia a comissão de avaliação. Nós criamos a comissão de avaliação, que é a comissão que vai analisar os produtos. Então foram outros questionamentos, nenhum deles voltados à qualificação, à especificação técnica do sistema requisitado. Então essa foi sim, você tem razão, uma denúncia de uma empresa que se mostrou impróspera pelo próprio Tribunal de Contas, já que foi comprovado que as especificações técnicas são possíveis de ser atendidas por diversas empresas. Explicado. Então, a gente só queria trazer a pergunta do Rafael aqui, que trouxe para a gente. Uma questão, ele falou que depois que os radares, né, depois foi noticiado que os radares não estão em funcionamento, os pegas aí, entre aspas, né, os rachas, aqui na rua Eduardo Cury voltaram. Então, assim, são 3 meses já sem radar, a gente não pode dizer quanto tempo que essa licitação vai levar, né, que é uma licitação grande. E durante esse tempo sem radar, né, o que tá sendo feito? A gente até falou de um carro espião, né, mas não sei como que tá isso. E o que dá para responder para o Rafael, por exemplo, que tá com medo aí dos rachas voltando? Dá para responder que ele tem toda a razão, né? O Rafael tem razão, houve uma falha aí da nossa equipe, que foi agravada com essa questão do questionamento no Tribunal de Contas, que demorou por volta de 30 dias para a gente ter o retorno do questionamento. Isso atrapalhou ainda mais. Nós estamos, através das câmeras, continuamos efetuando multas para as irregularidades detectadas através do sistema de câmeras, que hoje está em pleno funcionamento na cidade. Então a gente tem feito esse tipo de atuação também, Rafael, para que a gente possa manter o mínimo, né, de respeito ao trânsito, mesmo a população entendendo que agora não deve seguir, alguma parte da população entendendo que não deve seguir as leis de trânsito por conta de não ter os radares fiscalizando. Então, essa é a situação atual em relação aos radares. Estamos trabalhando para corrigir essa falha de ter deixado a cidade alguns meses sem o radar, e apostando na educação de cada um para que elas possam cumprir as leis de trânsito. Perfeito. Só para registrar, tem bastante gente mandando pergunta aqui. O Lucas Marcelo, ainda na questão de mobilidade, ele falou assim: senhor prefeito, gostaria de saber sua resposta sobre os horários de pico, principalmente na Avenida Teotônio Vilela e no Jardim Paulista e Monte Castelo. O que o senhor poderia fazer para melhorar o trânsito no horário de pico nesses lugares que eu citei o nome? Lucas Marcelo. Então, Lucas, bom, vamos lá primeiro, aproveitando o gancho dos radares, né, falar um pouquinho do papel do agente de trânsito. Cada vez mais, o agente de trânsito do futuro é aquele agente de trânsito de operação de trânsito e de educação de trânsito. A função de fiscalização, a cada dia, deixa de ser uma função dos agentes de trânsito. Então, essa função de fiscalização. E por isso que a gente investe em ferramentas tecnológicas. O João falou um pouquinho do carro guardião, né, João?
Não é espião, viu, João? É guardião, porque eu nunca vi espião de crachá, né? O carro é todo pintado, escrito lá, guardião, né? Então, é um carro que está lá à disposição para qualquer um ver. Ele também vai ajudar na segurança e na fiscalização da Zona Azul. Ele ainda está em fase de testes, para que a gente possa efetivamente colocá-lo à disposição da cidade, lembrando, sem custo para o município, né? Uma ferramenta que veio até pela empresa que hoje presta esse serviço. Especificamente, Lucas, né? Sobre o trânsito da Teotônio Vilela, provavelmente ele está falando da chegada ali, né? Da Teotônio Vilela com a Sebastião Gualberto. Sim. É isso? Né? Não especificamente, mas deve ser. Então, realmente ali forma-se uma grande fila. Existe um projeto de médio prazo, que é a duplicação ali daquele trecho, inclusive da própria Sebastião Gualberto, né? Mas às vezes pequenas alterações de trânsito podem fazer a diferença, assim como operações de trânsito. A cidade, obviamente, cresceu muito o volume, né, de veículos, e a gente já tem feito, né? Vale lembrar aqui a saída do viaduto Santa Inês, que para você que mora na região leste, sabe da diferença que o viaduto Santa Inês, a abertura embaixo da Dutra fez. Agora, recentemente, lá na Lineu de Moura, nós ampliamos uma faixa em parceria com a iniciativa privada, fez uma diferença, uma obra relativamente simples. Então, algumas atuações específicas podem trazer, sim, um grande retorno. Lembrar também um pouquinho ali da região do Putim, também, onde a gente mudou o tempo semafórico e o número de fases do semáforo ali na região do Putim. Então, na Teotônio Vilela, a equipe tem pensado em solução alternativa, né? Tem até uma operação já de muito tempo ali no viaduto, na curva, na alça do viaduto da prefeitura também, com alguns cones nos horários de pico, para evitar aquela fila do retorno, mas são atuações específicas. Então, hoje, eu não tenho para dizer algum tipo de obra ou intervenção maior para melhorar o trânsito naquele semáforo, mas sim, a equipe de trânsito pode pensar numa solução pontual que possa ajudar a minimizar o tempo ali naquele semáforo. Tem muita pergunta chegando. Que bom, que bom. Responder de todo mundo. Que bom. Até meia-noite nós estamos aqui. Participação maciça. Dorme, então não vou responder pergunta, pessoal. A Santa Fonseca, o que está acontecendo com o 156 que ligamos e não completa a ligação? Olha, hoje eu recebi o IPLAN me mandou uma comunicação, houve um ataque de hackers, uma tentativa aos servidores do IPLAN, e eles estão com dificuldade hoje, o sistema está intermitente, ela tem razão, mas a equipe lá está trabalhando arduamente para retomar o serviço. Então, como é o nome? Sandra, de fato, hoje nós estamos com um problema na prestação do serviço do 156. A Mariana Pimentel, prefeito, para marcar um clínico geral, esperei 4 meses na UBS. Estou com encaminhamentos para um especialista faz mais de 2 anos. Como fica a saúde? Mariana Pimentel. Então, Mariana, primeiro, provavelmente esse encaminhamento, esses 4, hoje existe agenda aberta nas UBS, né? Então a agenda está totalmente aberta e à disposição da população para fazer a marcação. Segundo, o especialista é o que a gente deve trabalhar ao longo do ano que vem. Existe também uma longa fila em relação aos especialistas. Trabalhamos em uma outra especialidade, como por exemplo, neurologia. Contratamos especialistas nesta área, conseguimos também adequar a fila do neurologista. Então, temos o especialista vai ser o desafio do ano de 2018, que é diminuir essa fila gigantesca em relação às especialidades. Estamos trabalhando agora nessa virada de ano nos ultrassons, conforme a gente colocou, e nos especialistas é a próxima missão, é o próximo trabalho. É uma fila que já vem de algum tempo, a gente tem acompanhado, que nós estamos correndo pelo menos para adequar a oferta com a demanda e depois fazer um trabalho em relação às especialidades específicas. Vamos voltar um pouquinho ao assunto de saúde. O João tem uma pergunta sobre isso, mas antes deixa eu só entrar nesse tema de saúde também, com uma pergunta do Milton Couto, prefeito na rua Doutor Juiz Barilli. Sei, lá no Aquários. Isso, próximo à saída do Carrefour, tem um prédio semi-abandonado com grande foco de dengue em sua cobertura. Nunca vi um agente de dengue neste local. Por favor, peço providências. Minha família está em risco, assim como a vizinhança. Como é o nome dele? Milton Couto. Milton, provavelmente, se eu não me engano, é aquela obra daquele hotel que está meio parada há muito tempo. Olha, eu não vou me correr o risco de falar uma mentira, mas eu vou dizer que a grande probabilidade
de sim, os agentes de saúde já terem inclusive notificado várias vezes essa obra, porque a equipe de controle de saúde é muito eficiente no trabalho de controle da dengue, mas às vezes a população não fica sabendo desse tipo de notificação. Vou mandar checar, se não o fizeram, faremos, né? E sabemos do problema. Aproveitando ali naquela região também, existe uma obra sendo realizada de recapeamento ali das vias próximas ao Carrefour, feita pelo contrapartida da iniciativa privada, para melhorar todo o asfalto ali da região. Está causando um transtornozinho, mas é assim mesmo. Para melhorar, tem que atrapalhar no começo, mas já essa obra também vai ser entregue à população. A Érica Kumada tem uma pergunta de cirurgia, mas João... Isso, não, é exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque muita gente, né, agradecer mais uma vez aí, participação maciça, né, dos internautas. A gente está tentando aí, à medida do possível, ler as perguntas de todo mundo, né, conforme o andamento aí da entrevista. Muita gente perguntando sobre a fila aí das cirurgias ortopédicas, né, assim como a Érica, que o Fernando citou, né, outras pessoas aqui que mandaram para a gente pelo WhatsApp. Então, aí respondendo, né, esse grande número aí de internautas tem essa dúvida, gostaria de saber do senhor como que está essa questão. Boa oportunidade. Nós acabamos de falar do hospital regional, né, onde ele vai fazer cirurgias de alta complexidade. Em março, o governador vai entregar o hospital regional para a cidade, para a região. Talvez até para outras regiões, né? Conforme a gente falou. E está previsto, então, que parte das cirurgias feitas no hospital municipal deixam de ser feitas no hospital municipal, e o hospital municipal possa se vocacionar também àquilo que ele é muito bom. A parte de ortopedia do hospital municipal é reconhecida, né? Já não só pelos primeiros atendimentos, como pela qualificação da equipe voltada às cirurgias ortopédicas. Isso vai fazer com que o volume de cirurgias realizado pelo hospital municipal, especificamente ortopédicas, possa aumentar mais, para que a gente, então, possa diminuir essa fila em relação às cirurgias ortopédicas. A Thalita Lins, ela fala sobre a UBS Resolve, que foi um tema que o senhor trabalhou bastante na campanha, né? Sim. Já inaugurou algumas. Ela fala do UBS Resolve na região do Putim. Ela diz que para fazer exame clínico precisa pegar 2 conduções para ir no Vale Clean do Bosque, que é totalmente contramão. Ela está certinha. A região do Putim é uma das próximas, né? A adequação lá da UBS do Putim para a transformação na UBS Resolve. Nós já temos, nós vamos fazer isso no primeiro trimestre de 2018. Esse ano ainda nós inauguramos o Novo Horizonte, a nova UBS do Novo Horizonte, já como UBS Resolve. Tá certo? Então ela deve também já sair como UBS Resolve. Provavelmente mais 2 UBS se transformarão em Resolve. E no início, primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos fazer um volume muito grande de UBS Resolve de uma vez. Primeiro porque nós já criamos um modelo e ele tem dado o resultado. As UBSs Resolve têm atendido da forma que a gente gostaria. E a grande notícia é que agora, sexta-feira, né, já aproveitando que eu estava esquecendo, já que a gente voltou para o assunto saúde, temos a licitação da OS que vai assumir o Hospital Clínica Sul. Sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 20. E por que essa é uma grande notícia para a saúde? Eu vou explicar, inclusive para atender o caso eu esqueci o nome dela. Agora? Da UBS do Putim, da Thalita. Da Thalita. Eu vou explicar por quê. Hoje, o Hospital Clínica Sul tem por volta de 320 funcionários, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, à disposição da população lá atendendo o Hospital Clínica Sul. Com a licitação de sexta-feira, uma OS assume o Clínica Sul. Todos esses 320 funcionários serão transferidos para a rede municipal de saúde, para as nossas UPAs, para as nossas UBS. Por exemplo, os técnicos de enfermagem são fundamentais e necessários para colher o sangue nas UBS Resolve. Então a gente vai poder utilizar esses técnicos que vão reforçar as equipes das UBS para a gente poder transformar na UBS Resolve. Então, a demissão, né? Não, nem pode, né? São estáveis, né? Os funcionários públicos, lembrando, eles têm estabilidade. Então não existe nenhum tipo de demissão. Apenas a transferência desses funcionários que já prestam serviço no Hospital Clínica Sul passarão a prestar serviço na nossa rede municipal. Então, esta é a boa notícia, isso vai reforçar. São 60 médicos que passarão a atender nas UBS e nas UPAs, nossas UPAs, lembrando, nós temos a UPA do Novo Horizonte, UPA de Eugênio de Melo, UPA do Campo dos Alemães, administrado pela Prefeitura, UPA do Putim, UPA do Alto da Ponte, administrado por um terceiro. Agora teremos o Hospital Clínica Sul também, administrado por uma OS por um terceiro. A tendência é que a saúde seja... A palavra terceirizada não é bem essa para a OS, né?
Mas a tendência é que as OS tomem conta da saúde? Olha, cada vez mais a gente tem percebido um ganho, né, do ponto de vista de controle, de atendimento, facilita do ponto de vista, mas vale lembrar que isso não é solução mágica. O que nós fizemos agora? Renovamos o contrato com o Hospital Municipal, sob novos critérios, temos uma controladoria para controlar o contrato, porque também a terceirização pode até ser uma palavra, eu não tenho nada contra. O Isaías, né? Ele odeou. Eu tenho... não é terceirização. Falar terceirização para ele... Eu não sei a definição terceirização, depois eu vou estudar com mais. Mas o fato é que a prefeitura passa para um parceiro esse tipo de atividade, com o controle da prefeitura. Tem que ter controle, tem que cobrar metas, resultados e indicadores. Os contratos novos, né, e eu estou tendo a felicidade de poder renovar o contrato do Hospital Municipal com novas condições, com novos critérios, com novas metas, porque ele acabou bem agora durante a minha gestão, ao longo da minha gestão, né, agora em julho. Fizemos a mesma coisa na UPA Norte, um novo contrato de UPA Norte também. Então isso tem permitido a gente adequar esses contratos, transformando em contratos mais modernos e facilitando a cobrança para esses parceiros também. João. Legal. Bom, só para a gente passar aqui, né, porque saúde realmente é a grande questão, né, acredito, dessa administração, né. Tem mais uma pergunta de saúde, depois eu tenho duas que são bem críticas aqui, mas eu acho bem legal a gente passar. A outra de saúde a respeito dos remédios, né. Sim. Então, como que está essa questão da distribuição de remédios? Poxa, já passou aqui, mas foi uma das primeiras perguntas que eu anotei. Mas vamos respondendo sua pergunta. Vamos lá, a questão da distribuição de remédios, né? Se já está, já foi equacionado, né? Primeiro deixar claro para a população, né? Seria muito bom se a gente pudesse fazer um trabalho, resolver e não tivesse mais trabalho, mas isso não existe numa administração pública, tampouco na área de saúde. O trabalho é constante, não existe solução mágica. O que a gente fez foi se esforçar bastante em investir dinheiro para comprar medicamentos, mudar o sistema de logística, e hoje a gente tem um problema resolvido em relação à distribuição de medicamentos, tanto da UBS quanto os medicamentos de alto custo do município. O que a população às vezes confunde é que existe a nossa farmácia central, que também distribui os medicamentos do Estado, né? E esses aqui tem faltado, tem ocasionado alguns problemas ultimamente. Nós estamos em contato frequente com o Estado, para cobrar do Estado que isso não aconteça, porque para a população ela confunde um pouco o que é municipal do que é estadual, né? As pessoas não têm essa noção do Não tem. Então o que a gente fez para facilitar? Você pode, através da internet, isso não existe em cidade nenhuma, você entra lá com o seu CRA, é o seu número da saúde, diz qual é o medicamento, qual a sua UBS, e ele diz se o medicamento está disponível ou não, se tem no estoque da estoque central e o de alto custo também. Ou seja, a pessoa não precisa se deslocar até lá para, vamos lá, bater com a cara na porta. Apesar de que hoje eu posso afirmar sem medo de errar que nós não temos nenhum problema em relação à falta de medicamento na rede pública, tanto na UBS quanto no alto custo municipal. O estadual a gente acompanha e tem feito trabalhos para poder oferecer um melhor serviço em parceria com o Estado e com a Sandra, que é a gestora do Estado, para minimizar esses problemas. Legal. Bom, agora a gente vai passar aqui, tem... Bom, um deles não mandou o nome, né, mas são duas perguntas bem críticas ao seu estilo de gestão. Então, tem uma aqui que o rapaz não mandou o nome, né, mas ele tá falando aqui, citou uma série de questões, né, tanto sobre a sua gestão quanto as questões pessoais. Então, vou só... É muito grande. Eu vou só passar aqui. Quando você foi processado por fraude de licitação, culpou o Ministério Público. O estacionou em vaga de deficiente, culpou o motorista. Quando aumentou o IPTU e a taxa de lixo, culpou o PT. E não pagou o Instituto de Previdência, culpou o governo passado do servidor. Bom, e quando... hoje, na greve das creches, o senhor culpou o Comais. Quando é que o senhor pretende assumir alguma responsabilidade pelos problemas da cidade que governa? Uma outra... Não temos o nome dele, né? Mas ainda não crítico ponto máximo. Mas é legal passar aqui. E outra questão, essa também, né? O Eduardo Sivak, sim. Ele pergunta o seguinte, é uma pergunta bem recorrente, né? Que a gente escuta bastante padaria, falando que a sua gestão tem
Então ele cita exemplos do lixo e exemplos agora da creche. Primeiro tem sucateado, entre aspas, serviços para depois conseguir privatizar. Então ele quer saber se o senhor está sucateando mesmo, né, serviços públicos para depois conseguir fazer licitação. Então essa é uma pergunta recorrente, eu acho que ele representa uma boa parte aí da população de São José, né? Aí são as duas perguntas. João, só desculpar, não acredito que ele representa, até porque isso é verdade. Eu não conheço nenhum serviço sucateado pelo atual governo para ser terceirizado ou passado. Você poderia citar um? Ele cita a pergunta não sei, dele. Qual dele? Ele coloca aqui a questão do lixo. O que eu privatizei ainda? O que aconteceu com o lixo? Melhorou o serviço? Deixa eu até colocar aqui. Passei para a Urban, que é uma empresa pública, a coleta seletiva que era feita por uma empresa particular. Hoje a avaliação da coleta de lixo é muito maior do que eu tinha quando a gente assumiu o governo. Não reconheço a afirmação dele como verdadeira, né? Não sei exatamente de qual serviço ele está. Das cooperativas. Né? Cooperativa? Nossa, incentivar as cooperativas é uma obrigação legal, está no Plano Nacional de Resíduos, está também no Plano Municipal, que até foi feito pela gestão anterior. Tenho o maior orgulho de incentivar as cooperativas da cidade. São 3 cooperativas hoje que trabalham com muito mais profissionalismo, num ambiente muito mais adequado do que trabalhavam. Aliás, né, ali não existe a contratação de nenhum serviço, são as cooperativas. Então também, mais uma vez, ao citar a cooperativa, o Eduardo não traz um entendimento claro daquilo que ele quer afirmar. Estou à disposição dele, de qualquer um que queira explicar um pouquinho melhor o que é sucatear os serviços para depois contratar. Não tem problema nenhum de falar de terceirização, mas ao contrário, eu vejo todos os serviços públicos hoje, sem exceção, feitos de uma forma muito melhor, até porque a grande maioria dos serviços executados nem eram remunerados, né, no governo anterior. Estavam atrasados 2, 3 meses. Hoje a gente fala de terceirização como se fosse um pecado. Não, então eu não acredito que isso é conversa. Aliás, eu também costumo ir bastante às padarias, onde eu menos fico é no gabinete. E não tenho sido questionado nas ruas, sim, pela saúde, pela melhoria em muitos serviços, e é muito bom. Sobre esse tipo de tema, o primeiro questionamento que eu vejo. Não, deixa só eu ser mais justo aqui com o Eduardo. Primeiro, com o sobrenome dele, é Sivinsky. E outra questão, ele não falou em sucatear. Ele colocou aqui se o senhor estaria criando dificuldades para depois vender facilidades. Então, só sendo... Vale a mesma. Só sendo justo aí com vale o mesmo raciocínio. E a gente se pauta mais pelo que a gente recebe aqui no MEON também, né? Então, sim. Essa é uma pergunta que a gente já recebeu outras vezes. Vale mais o mesmo raciocínio. Seria bom ele citar quais foram as dificuldades. Na cooperativa não foi, no lixo também não vejo nenhum setor, portanto não concordo com a afirmação. Sempre que, com humildade, quando a gente vê que existe uma melhoria, um erro, aqui mesmo a gente já falou de um 56, de vários, que hoje não está funcionando, falamos do radar, eu não tenho problema nenhum. 100%. Aliás, é importante saber que um prefeito, e a gente tem que desmistificar essa questão que a população, por isso que eu faço questão de não ser populista. O prefeito não é super-herói, né? O prefeito vai ter a convicção que ele vai terminar o seu mandato com ainda muitas coisas para serem feitas. O que a gente precisa é fazer com que a cidade sempre acorde melhor do que ela foi dormir no dia anterior, né? Do ponto de vista de serviços públicos. E eu acordo cedo, trabalho bastante, gosto de visitar todos os pontos da cidade com esse objetivo. Então é importante a população, eu reconheço aonde a gente pode melhorar, onde não pode. Quando a crítica é construtiva, eu sempre as recebo com muito carinho e muito respeito à população. Mas quando é uma crítica assim, sem muito embasamento técnico, eu que conheço de administração pública e sei da capacidade da honestidade ao gerir essa cidade, aí eu vou também responder ela da forma que eu faço e que eu acredito. Enquanto a primeira pergunta, só para a gente dar nome aqui também, o Fabrício Munhoz, ele que perguntou quando é que o senhor pretende assumir alguma responsabilidade sobre os problemas da cidade que governa. Todos os dias, Fabrício, não só do ponto de vista ético, moral, mas do ponto de vista legal, né? Eu assino milhares de documentos, né, num ano, e me responsabilizo pela cidade. É natural, isso faz parte do pacote de serviços de um prefeito. Se responsabilizar por cada ato feito na prestação de serviços públicos. Então eu tenho, ao me propor a me candidatar
a prefeito da cidade, eu já tinha consciência disso, e eu faço com a maior vontade, maior carinho e maior alegria, porque é isso, essa oportunidade que é única, de ser prefeito de uma cidade e ajudar principalmente quem mais precisa, ela também compete a gente grandes responsabilidades, não tenho dúvida. Quem me conhece e acompanha o dia a dia sabe que eu assumo as minhas responsabilidades. Prefeito, tem uma pergunta do William Goulart sobre aquele leilão de carros, mas antes da gente entrar nessa pergunta dele, tem uma questão que a Tati Santos e a Raquel Lemes que estão colocando, as duas são funcionárias do Comas, perdão. Ela falou, sou funcionária do Comas e gostaria de saber se realmente é verdade que a Comas ainda não foi desligada da prefeitura. É verdade, ela não foi desligada porque existe um processo legal para o desligamento. Hoje nós estamos acompanhando, primeiro, deixar claro, a gente tem acompanhado a situação da Comas, que há alguns meses já não tem apresentado corretamente sua prestação de contas. Né? Este mês, então, mas os contratos não nos permitem qualquer tipo de atitude enquanto a prestação de serviço está acontecendo a contento, da forma correta. Hoje de manhã, os funcionários de uma das creches administradas pela Comas paralisaram seus serviços, o que provocou, então, a possibilidade do rompimento desse contrato. O contrato neste momento agora não está rompido, porque existe um processo jurídico que será bastante acelerado para fazê-lo, mas tudo leva ao encaminhamento de que isso acontecerá principalmente nesse primeiro momento, nessas creches que tiveram seu atendimento descontinuado. Já tínhamos buscado alternativa com outra entidade, que se comprometeu, inclusive, a manter os mesmos profissionais para o atendimento da população. Nossa equipe da Secretaria de Educação esteve hoje, também pedindo para que esses funcionários continuassem, então, a prestação de serviço até essa troca de entidade, já que agora, por conta da prefeitura, nós faremos esse rompimento do contrato, já que ele descumpriu cláusulas contratuais, permitindo que a gente possa tomar essa atitude, sem prejudicar esses funcionários, mas lamentando, porque nós acabamos de falar da questão de transferir trabalhos para a OS, elas precisam ser acompanhadas e controladas, é isso que a gente está fazendo. Todos os bons parceiros terão seus pagamentos rigorosamente em dia, a gente não atrasou nem um centavo para nenhum prestador de serviço, desde que assumimos a prefeitura, pagamos dívidas do governo anterior e pretendemos continuar fazendo exatamente desse jeito para todos os prestadores de serviço que também ajam corretamente para com a cidade. Então, eu lamento que a situação da Comas esteja nesse sentido. Eles são uma entidade social, eles podem até arrecadar recursos. Hoje, a prestação de contas que eles deixaram de apresentar por volta de R$800 mil, né? Onde eles deixaram de apresentar as notas fiscais com a comprovação desse gasto. Para o pessoal entender, esses contratos com esse tipo de OS é assim: primeiro a prefeitura dá o dinheiro no mês, ela gasta e apresenta as notas fiscais referentes àquele gasto. Se elas não forem suficientes, a entidade tem que ter esse dinheiro depositado na conta e, se quiser, até mesmo devolver a parte que não gastou. Então, hoje, a conta, existe um recurso de R$800 mil gastos pela Comas, sem a devida comprovação legal e fiscal. Se amanhã o Comas apresentar as notas fiscais ou devolver os R$800 mil para a prefeitura, a situação se legaliza. Tá? Isso pode acontecer também, né? Eles podem conseguir uma parceria, algo que, por exemplo, ofereça R$800 mil para a Comas. Eles vão à prefeitura, depositam esse dinheiro, a partir daí eles estão totalmente adimplentes, aí eles não devem nada para a prefeitura. Não, nós respondemos muita gente aqui, tem bastante gente perguntando no WhatsApp, né? Aliás, até antes de mais nada, hoje a gente está, assim, felizmente com muita participação, então, que bom. Muita gente, né, tá participando, tanto pelo nosso WhatsApp, quanto pelo próprio chat ali da live, né? Então, já vou me desculpando, caso a gente não consiga ler todo mundo, né? Mas a gente tenta, né, o Fernando, colocar as perguntas que todo mundo tá fazendo, então tentar aí otimizar bastante o tempo aí com o prefeito aqui. A Celeste Feb, ela fala que o Sumaninho 100% é seu amigo do peito. A gente vai entrar na questão da Câmara daqui a pouco. Claro. Deixa eu só fazer a pergunta que eu tinha comentado do William Goulart, que ele fala, prefeito, do seu governo leiloou 87 carros e 7 motos, todos com placas brancas.
Sim. E com caracterização da prefeitura. Muitos já foram vistos nas ruas da cidade cometendo irregularidades, sendo que há o perigo desses carros serem usados para ludibriar munícipes e a polícia para cometer crimes. O que o senhor está esperando para mandar retirar a marca da prefeitura dos veículos? Aconteceu alguma tragédia? Qual é o nome do... Questionamento do William Goulart. Então, William, você comete alguns erros na sua afirmação. Primeiro, que todas as logomarcas da prefeitura foram retiradas, os brasões da prefeitura foi retirado de todos os veículos, tá certo? Alguns veículos eram pintados, outros veículos adesivados. Todos os veículos adesivados do lado, todos os veículos adesivados, foi retirado também esses adesivos. Os pintados, principalmente da Secretaria de Educação, permanecem pintados, e conforme ali o edital que é disponível para a população, existe, primeiro, uma exigência legal de transferência da placa, mas existe um prazo para que os compradores o façam, inclusive um prazo legal do Detran para a transferência dessa placa. A gente sabe, a gente assina o recibo, aí a pessoa vai lá, registra, troca a placa, automaticamente essa placa deixa de ser placa branca. Então esse é o primeiro ponto, é um prazo legal, está absolutamente de acordo com a lei, né? E a segunda questão que ele fala é da pintura, né? Ou de ludibriar, também discordo. Hoje os carros são adesivados, e se alguém quiser ludibriar alguém, com talvez R$500 você adesive um carro para se parecer com qualquer tipo de carro que você quiser, de qualquer órgão público, estadual, municipal ou federal. Isso é uma questão de um bandido fazendo uma ação de bandido, não tem nada a ver com leilão, não tem nada a ver com o que os carros hoje oferecem. Vamos continuar leiloando carros antigos que dão mais despesa para a prefeitura, custo operacional, tivemos aí uma arrecadação de recursos, uma grande receita, vamos continuar leiloando, e as regras, a não ser que alguém surja com a ideia de uma regra diferente, por exemplo, como é que eu vou tirar a placa branca do carro, se eu não transferir esse para alguém, ela permanece como sendo da prefeitura. Como eu vendo um carro e eu não deixo quem comprou retirar esse bem. Então, existem dificuldades legais, entendo a crítica, mas nesse caso também entendo que é uma crítica que não é pertinente, já que não existe outra alternativa e a gente tomou todos os cuidados necessários. O prefeito, a Celeste colocou a questão do... do Maninho, do Maninho. Se ele é teu amigo ou não, amizade... Não, mas eu respondo a Celeste. Celeste, eu tenho muito respeito por todos os vereadores da Câmara, mas eu não tenho uma relação de amizade do peito hoje com nenhum vereador da Câmara. Muitos são mais meus amigos, outros menos, mais conhecidos, mas profissionalmente respeito a todos eles. Mas o que eu queria comentar aí a questão da política da Câmara, quando teve essa questão do Maninho, que a oposição tentou criar alguma CPI na Câmara, e a base governista eles colocaram 3 CPIs e não deixou a oposição criar uma, que era uma CPI para fiscalizar alguma do governo. João, se puder me lembrar, eu não lembro exatamente qual que é. A questão da CPI, das CPIs, né, dos pedidos de CPI, teve a ver também com a sua situação no Ministério Público. Mas aí mais como gestor do que como prefeito. Sim. Acho que é essa a questão. E aí o que a oposição diz que a base governista colocaram 3 CPIs, não permitindo que criasse uma para investigar essa questão. Blindar, né? Para blindar. Pessoal, sim, jornalista adora esse termo. A tua versão sobre essa, que a oposição falou, de que eles criaram, que a base governista criou 3 CPIs, blindando a criação de uma para investigar esse caso no Ministério Público. Olha, o poder de eleição, a gente também tem que deixar claro que existem 2 poderes, né, vários poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, e eu acredito que construir a cidade que a gente deseja envolve todos os poderes de cada cidadão. Né? Existe o Poder Legislativo que tem total autonomia para fazer suas votações, para decidir também o futuro da cidade. Eles abriram 3 CPIs por conta de, obviamente, identificar na posição de fiscalizadores, até mesmo do Poder Executivo, ali falhas em relação ao processo. Essas CPIs abertas pela Câmara são realizadas com frequência, né? Parece que até existiam já 3, trocou 3 por outras 3. A Câmara sempre tem um número de CPIs abertas, que é o número máximo permitido, isso já ao longo de muitos anos, pelo menos o que eu tenho observado na Câmara. A oposição disse que eles iam... mas chegou a situação, falou, vamos criar 3. Mas a oposição diz um monte de coisa, diz que... Estou te perguntando como foi esse questionamento. Eu acho que... É importante ouvir tua versão. É que eu ficar discutindo com o que a oposição diz, eu acho que também não cabe. Eu acho que eles estão fazendo o papel deles, né? Eles têm que fazer esse papel. Aliás, a oposição atual, né, que já foi governo
talvez ela mostre que saiba ser melhor oposição do que governo, que foi uma lástima, né? Os últimos 4 anos do governo do PT, né, trouxe só prejuízos para a nossa cidade e para o nosso cidadão, então talvez eles saibam fazer melhor oposição com esse tipo de afirmação, mas faz parte do Poder Legislativo, eles estão lá, aliás, aquilo é democraticamente decidido, né, as decisões da Câmara, assim como foi a decisão do Maninho, ontem, podemos dizer até a decisão do Senado, do Aécio, são poderes distintos e a gente tem que respeitar a decisão dos poderes. O Maninho, então, permanece com uma ação, né, também no Ministério Público e vai fazer a sua devida defesa no momento correto, enfim, e o Legislativo optou por, naquele momento, talvez até arquivando, aguardando os desdobramentos que virão da Justiça, para inclusive não haver esse conflito, né, entre Judiciário, Legislativo. Agora, nesse caso específico, o Executivo acompanhou. Ainda nessa questão de oposição, situação, né, uma coisa que o PSDB fez muita oposição no governo do Carlinhos foi com relação ao Teatrão, que começou na época do Cury, o PT criticava muito, o PT da Arena. O PSDB criticou muito o que o Carlinhos estava fazendo, aí vocês assumiram, no começo criticando muito o que o Carlinhos tinha feito. Que pé que está a questão da Arena hoje? Então, vamos lá. Talvez você está falando da Arena e do Teatrão, né, das duas obras. Olha, com muita tranquilidade eu posso dizer que nenhuma obra iniciada no governo anterior foi parada, como foi o caso da Arena, né? Apesar da gente encontrar várias irregularidades, todas elas foram registradas, né, documentadas. Algumas estão sendo apuradas internamente, com auditorias internas, dentro da própria Urban, e todas elas tiveram continuidade. Vamos citar a Ponte Maria Peregrina, vamos citar o Teatrão, podemos citar as creches, qualquer obra que estava em andamento está sendo concluída. Qualquer questionamento que eu ache, tem um fornecedor aqui que recebeu mais que devia, a gente faz o levantamento, analisa, registra, fotografa e manda apurar. É assim que tem que ser, porque assim sai mais barato para o bolso do cidadão. E é assim que eu fiz e é assim que eu faço. A Arena, que foi feita pelo Eduardo Cury, iniciada pelo governo do Eduardo Cury, infelizmente foi parada no governo do Carlinhos. Ele poderia ter dado continuidade, terminado a Arena, ao invés, por exemplo, de optar em gastar esse recurso na obra do Teatrão. Nós temos como compromisso concluir a obra do Teatrão, que está normalmente em andamento, sem nenhum tipo de problema. Registramos as irregularidades que encontramos. Existem fornecedores que estão tendo os seus fornecimentos apurados pela Urban, dos materiais fornecidos, e continuamos a obra normalmente. Lamentavelmente, esse recurso podia ter sido investido na Arena, concluído a Arena. Hoje a gente teria a Arena pronta para oferecer para a cidade. Não foi o que aconteceu. Eu não cometerei o mesmo erro. Todas as obras iniciadas na gestão do prefeito anterior serão concluídas no meu governo, talvez com uma adequação ou adaptação. No caso específico do Teatrão, nós tiramos a creche de dentro, ou melhor, de debaixo das arquibancadas, né? Não tem o menor sentido você fazer uma creche de baixo, com pouca circulação, e embaixo de arquibancada. Vale lembrar, hein? Não tinha começado a creche ainda, não teve prejuízo de um tijolo para o bolso do cidadão. Então, fiz, sim, a retirada da creche de dentro do Teatrão. Vamos transformar o Teatrão num grande centro de esporte, de treinamento esportivo, devolvendo imóveis alugados, né? A destinação talvez foi outra. Eu vou dizer assim com muita sinceridade, viu, Fernando e João, o que me parece que foi essa ideia fantástica do governo anterior em relação ao Teatrão. O Cury começou a Arena, ela foi interrompida, e o PT queria mostrar que ele era capaz de fazer a Arena dele, para chamar de minha, que era a Arena do PT. E aí eles escolheram o Teatrão para transformar na grande arena do PT. 2 erros estratégicos, né? Deveriam ter acabado aquela obra que começou, ia sair mais barato para o bolso do cidadão, tá certo? E ia evitar todo este problema posterior em relação a questionamentos judiciais, até da Arena, do próprio fornecedor, e vou dizer, vai sair mais caro para o bolso do cidadão. Nós vamos ter que indenizar a empresa que ficou lá. Até agora nós retiramos a empresa recentemente. Nós mandamos a ordem de saída. Durante o governo inteiro anterior, a empresa continuou dentro da obra com seus guardas, tomando conta dos materiais. Nós não, nós fizemos o recebimento da obra, identificamos toda a obra como está, fizemos todo o inventário de tudo que recebemos. Fazer do jeito certo é isso. Não significa acertar sempre,
mas significa sempre respeitar a ética, o bom senso e cada centavo do dinheiro do cidadão. O Edésio Ribeiro pergunta se as obras do ginásio no Jardim das Indústrias serão retomadas. A do Bufolim, né, Edésio, essas obras aí, vamos lá, existia uma construtora que estava fazendo essa é uma novela, tá? Isso é uma grande novela que espero chegar ao fim. Eu já anunciei o fim dessa novela e, infelizmente, esse fim que eu anunciei não aconteceu, né? Nós renovamos o contrato com a empresa que já estava, que vinha do governo anterior, mas ela não conseguiu levar a obra até o fim. Eu fiz até um live falando sobre o encerramento e o fim desta novela, que de fato não aconteceu. Agora, qual a solução? Estamos contratando a Urban, que vai assumir essa obra. Aí sim eu vou anunciar o fim, que eu sei que a Urban não vai abandonar a obra no meio. A qualidade do serviço da Urban, infelizmente a empresa não aguentou terminar essa obra do ginásio Bufolim. Então é uma obra que nós vamos concluir e que estamos devendo para a população. E aí eu já assumo essa dívida, já nem é mais do governo anterior, que eu já tinha anunciado o encerramento dessa obra há alguns meses atrás. Legal. A Celeste, ela fala assim, essa rixa do PSDB-PT só nos prejudica. Não, eu não... Tem razão, né? Que uma coisa que fica... Isso mesmo, por isso que a gente tem que deixar isso de lado, Celeste, tem toda a razão. Por isso que, para mim, o que existe são projetos de cidade, não é projeto de governo, né? Eu fico aqui 4 anos, né? O mandato de um prefeito é de 4 anos, a gente tem que construir projetos para a cidade, não projetos do Felício, do PSDB, ou seja, de quem for. Então, eu concordo com a Celeste. Não existe briga, não existe risco. Aliás, também tem uma outra coisa que se fala muito, rico com pobre, né? Isso tem que acabar, né? Isso também, a gente vê que alguns partidos fazem questão de colocar essa disputa do rico versus pobre. Não existe isso. A gente tem trabalhado para todo tipo de cor, para rico, para pobre, para remediado, eu brinco para todo mundo. É um governo para a cidade. É assim que esse foi o meu compromisso na campanha, é isso que a gente tem feito. Legal. Só voltando um pouquinho claro. à questão do continuismo, né, das obras. Como que fica o Cine Teatro, o Benedito Alves, nessa questão? Então, excelente pergunta, viu, João? Mas está me dando oportunidade para não estar parado, não. Inclusive, isso foi apresentado até no Conselho de Patrimônio Histórico. Todo o detalhamento da obra foi pouco divulgado, viu, João? Porque a pessoa não teve interesse de divulgar, porque existe um laudo do Corpo de Bombeiros apontando todas as falhas e os equipamentos já estão sendo comprados pela Fundação Cultural para que se possa oferecer lá, então, espetáculos com a segurança necessária. Lá na parte do mezanino falta um guarda-corpo, falta equipamentos de proteção, falta exaustor para trocar o ar, uma série de problemas, né? Inaugurado meio que às pressas, né? Para poder sair na televisão, fazer aquelas cerimônias bonitas, mas infelizmente não do jeito certo. Isso que a gente não pode aceitar. Então, a população fica tranquila, o Benedito Alves já vai estar à disposição do jeito certo para a população, com a segurança necessária para que a gente possa. Então é por isso que foi pouco divulgado. Isso já foi claramente apresentado, assim, de maneira muito clara dentro da Fundação Cultural, do Conselho, da Fundação, mostrando os problemas e como que a gente está tratando cada problema, colocando recursos agora para resolver definitivamente. O CEF, se eu não me engano, ele também atuou um bom tempo sem o aval do Corpo de Bombeiros. É verdade. Para o subsolo, se eu não me engano, ali, né? Tem uma parte que ficou... quando que, né, só fazendo essa comparação, né, porque é uma questão importante para os prédios públicos, né? Como que dá para fazer essa comparação para o cidadão que fala, poxa, então, se um abriu, por que o outro não pode ficar aberto também? Não, porque o CEF foi tudo resolvido. Todos os equipamentos de incêndio hoje estão de acordo com o que é necessário no CEF. Não no meu governo, né? No meu governo eu posso garantir para você que ele funcionou com todos os equipamentos necessários de segurança, no caso específico do CEF. Estamos fazendo um grande fórum de educação, estamos atraindo feiras para o CEF, então existem sim próprios públicos sem o habite do bombeiro por questões pontuais. Toda a parte da educação está sendo regularizada, toda a parte da educação sendo regularizada. Agora é diferente de você fazer um espetáculo que envolve riscos maiores,
colocar muita gente, o CEF, agora a gente pode colocar bastante gente, porque as questões de bombeiros já foram resolvidas, todo evento que acontece no CEF tem ali o alvará do Corpo de Bombeiros para acontecer, e no Teatro Benedito Alves a gente tem que ter todo o cuidado. Vale lembrar que um período também ficou fechado o próprio Teatro da Cidade, no governo anterior, por falta de alvará de Corpo de Bombeiros. E eles, eu acho que faltava uma escada que tinha que ser adequada. Uma obra super complicada ali no centro, ali é tudo muito próximo, né? Isso, aí faltava alguns itens, ficou fechado um tempo, fechado, tá correto, né? Então ficou fechado, até porque, nós acabamos de falar agora há pouco, que o prefeito é responsável por tudo. Aconteceu algum problema, isso acaba sendo responsabilidade do prefeito. Então nós, lá na época do governo do PT, eles fizeram as obras necessárias e reabriram o teatro, até porque também as exigências vão mudando, né? Do Corpo de Bombeiros. E recentemente, eu já posso antecipar para vocês, o prédio do Centro de Ciências também tem que passar por uma série de adequações para o Corpo de Bombeiros. Nós vamos fazer as adequações para abrir o Centro de Ciências da forma correta. Como diria a Valone, no pique, sabe? Para a gente pegar essa questão do centro ali, e, poxa, eu moro ali muito perto, então passo por ali todos os dias. Como que ficou a questão daqueles quiosques? Porque 2 estão funcionando... Ah, não, no banhado. Ali no banhado. E outro não funciona. Na verdade, eles acabaram... Quem fez a licitação foi o próprio governo, né, anterior, né? Um deles ficou reservado para a polícia, para a guarda, foi devolvido na verdade, né? Um foi devolvido, e nós estamos estudando ali, sim, para trazer algum tipo de prestação de serviço público, uma parceria com a Associação dos Feirantes, ou com a Associação do Artesanato, né? O nosso secretário Mano está trabalhando na possibilidade de implementar naqueles últimos 2 quiosques, que vale lembrar, e eu quero deixar claro, que eu fui contra, né? Sou contra, acho que aquilo atrapalhou a visão do banhado, que não deveria ter sido feito. Não é aquele tipo de centro vivo que a gente precisa revitalizar de fato. Acho que a avenida do Cine Teatro Benedito Alves, ali, daqueles imóveis muito fechados, deve ser revitalizada, com apoio até do poder público, para que a gente possa oferecer de fato o centro vivo do tamanho de São José dos Campos e não aqueles quiosques. Mas a gente tem que cumprir com os contratos, né? Os 2 quiosques que estão lá estão prestando serviço, e a gente cumpre com aqueles contratos que foram anteriormente feitos. Vamos só rápido, não vai ser rápido, mas é uma questão. Mais 1 hora, a gente rapidinho. A gente já está 1 hora, mas é que essa era aquela entrevista de meia hora que já está em 1 hora. É que já tá valendo por 2. Tá bom. Vamos para a trilogia agora, a parte 3. Não, a questão da Previdência, né? A gente não pode deixar de lado, porque o Fernando estava falando da relação com a Câmara, né? Então, se a questão do Legislativo, o Legislativo é um poder independente, né? Com certeza, mas existem os projetos enviados pelo Executivo, né? Para o Legislativo, e o mais polêmico deles, né? Foi essa questão aí do uso de alguns rendimentos, né? Do rendimento do fundo aí, né? Do IPSM, para pagamento dos aportes, né? Então, assim, só para explicar os aportes, né, quando... Se é que você vai conseguir explicar... acho melhor deixar para você que são questões assim, já estavam sendo negligenciadas por governos anteriores, um pepino assim, que fica na mão da prefeitura, mas o seu projeto de lei, ele vai contra o parecer da assessoria jurídica e um próprio parecer, ele não é um parecer do MP, mas uma indicação do MP, que enviou uma carta, né, até para o Juvenil, se não me engano, pedindo para que fosse conversado mais e tal. E, né, à época, né, o que circulou aí foi que foi meio um rolo compressor, né. Então, eu queria saber só da sua boca aí como é que foi pensado esse projeto, acho que foi do Melo, inclusive, né? Então... mas eu participei também, né, da concepção do projeto, e os resultados virão e vão aparecer, né, para o Instituto, inclusive. É um projeto que, vamos lembrar, vamos tentar rapidamente explicar para a população. Lá atrás, em 2012, existia uma lei, né, falando sobre os aportes e transformando o grupo dos funcionários dos aposentados mais antigos em plano financeiro. Com isso, como ficou definido o plano financeiro? O
plano financeiro, ao contrário do plano previdenciário, ele prevê os aportes do município caso a conta não feche. O que é a conta fechar? É tudo que é arrecadado versus que é gasto. Então, para a população entender, nós temos 4 mil funcionários, né, aposentados, que consomem por volta de 30 milhões de reais por mês do Instituto de Previdência para pagar essas aposentadorias por mês. Estamos falando por mês. A conta, o arrecadado, como é que o Instituto arrecada recursos? Da parte que a prefeitura coloca dos salários e da parte que o próprio servidor coloca. Então, cada pessoa, vamos dizer, que ganha R$1.000 lá na prefeitura, R$130 é descontado do salário dela e colocado no Instituto. E R$260 a prefeitura saca dos bolsos e coloca também no Instituto. Isso é a contribuição previdenciária dos dois. Do empregador, no caso a prefeitura, e do empregado, o servidor. Então, esta é a arrecadação. Ao fazer esta arrecadação, o resultado passou em janeiro de 2016, por volta de janeiro de 2016, a ser negativo, em 14 milhões mensais. Então, o Instituto arrecadava 16 e gastava 30 para pagar. Ok? Então, começou a ter um aporte de 14 milhões. O que aconteceu na gestão anterior? Nenhum aporte foi pago. Nenhum centavo foi depositado nos caixas. Pior do que isso, por 2 meses, o Tribunal de Contas deixou bastante claro, o dinheiro do patronal, daqueles 25%, foi utilizado ao invés de ter sido depositado. Era uma pedaladinha, 2, 3 meses, depois botaram rapidinho o dinheiro de volta, mas o Tribunal de Contas identificou essa pedalada com o patronal, não tem nada a ver com o aporte. Fora isso, esses aportes nunca aconteceram. Então, assumiu o governo e eu, assim como a nossa equipe, não é de fugir de problema. Nós queremos encarar os problemas de frente. A primeira coisa que nós fizemos era uma proposta de renegociação dessa dívida, porque é uma dívida. Os aportes deixaram de ser feitos e, segundo a legislação vigente, deveriam ser feitos. Tá certo? Talvez você me pergunte, mas espera um pouco, 14 milhões a prefeitura teria que colocar, mas o Instituto tem algum dinheiro? Por que todo mês a prefeitura tem que colocar 14 milhões? A prefeitura tem que colocar 14 milhões e o Instituto tem 2 bilhões de reais. Ou seja, aquele dinheiro dos 2 bilhões nunca será utilizado, porque sempre a prefeitura é quem tem que pagar a diferença. Portanto, os 2 bilhões de reais estarão na conta eternamente, rendendo juros e correção monetária, atualizando o seu valor pelo IPCA e rendendo. Este aporte do plano financeiro nunca acabará. A regra diz isso. Ao perceber isso, nós então propusemos para a cidade, primeiro, consertamos o passado. Dividimos a despesa em 200 vezes. Eu posso dizer, sem medo de errar, que eu sou o único prefeito que já pagou um aporte na história do Instituto, porque nós já pagamos a primeira prestação de praticamente R$1 milhão dessa dívida. E esses 2 bilhões não são usados para... Ficam lá. Ficam lá. Exatamente, esse é o questionamento. Se os 2 bilhões de reais ficam lá, qual é a função exata desses 2 bilhões? Isso é usado para quê? Para quê? Exatamente. É um recurso que está lá, de garantia futura para o Instituto. Mas todos os meses a prefeitura é obrigada a aportar. A baita garantia. Então, uma garantiazinha. Por isso que chama-se plano financeiro. Não come nunca o valor que está lá. O aporte sempre é quem cobre. Ou seja, o avalista, para a gente falar uma linguagem popular e comum, é sempre a prefeitura. O gasto é maior do que a receita, a prefeitura tem que colocar o dinheiro. Ao perceber isso, e com a queda dos juros, nós percebemos que existe ali uma possibilidade de uso desses recursos, que já existia, ninguém inventou a roda. Que é só o rendimento de 2 bilhões. Isso. Esta possibilidade de uso já existia e acontecia anualmente. Podia utilizar todos os recursos acima do IPCA mais 6%. Nós propusemos uma nova regra mensal para não acumular dívida. Eu não gosto, aliás, quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu não gosto é de dívida. Eu gosto de ter as contas em ordem, seja do ponto de vista pessoal ou de todas as empresas ao qual eu já prestei serviço. Então, e na prefeitura a mesma coisa. Esconder dívida debaixo do tapete não é com a nossa equipe. Então, para equacionar isso, eu não gostaria de acumular dívidas até janeiro, e em janeiro, com esse recurso, que já estava previsto a utilização, poder utilizar para essa dívida. Então, o que a gente mudou? Mudamos para mensal. Em vez de ser anual a utilização,
poderia ser mensal. Então essa foi a primeira mudança. A segunda mudança é que se esse recurso da fórmula que já existia não for suficiente para cobrir esse buraco de 14 milhões, existe uma segunda alternativa, que é usar 2/3 do rendimento desses 2 milhões. Não o rendimento inteiro, apenas 2/3 do rendimento, nunca do dinheiro inteiro. Para quê? Para usar exclusivamente para o aporte. Então o que vai acontecer com tudo isso? Com a lei que agora passa a estar vigente, em janeiro eu volto aqui, viu, João, Fernando, para uma nova reunião, e nós vamos entregar o Instituto em janeiro, sem dívida da Prefeitura, e com o maior rendimento real, vocês podem anotar, da história do Instituto. Gravado. Tá? Nós este ano terminaremos, o Glaucio, que é o nosso superintendente, tem feito toda a gestão do Instituto, dos rendimentos do Instituto. Em janeiro de 2017 nós vamos entregar o Instituto já com a nova lei vigente, com o maior rendimento real da história do Instituto, ou seja, acima do IPCA este ano. Então eu estou bastante tranquilo que foi a melhor. Desculpa me estender aqui na explicação, não, é complexo o tema. Nossa, já fiz umas 3, 4 matérias sobre isso e sempre é difícil da gente colocar. O tema é bastante complexo, envolve uma categoria a qual eu respeito e tem nos dado uma grande ajuda nesse início de gestão, que é o servidor público. E de maneira nenhuma a gente ia colocar em risco os recursos para os aposentados e para os servidores. Nossa, vamos lá, muita gente. A Juliane fala do 56, a gente já falou do 56. Falamos. Isso. Tem gente falando, não vai falar do radar, a gente já falou no começo. Já falamos também. Chegou atrasado, isso aí chegou atrasado. O Luiz fala que entrevista direcionada, o meu não está nem visualizando as perguntas. Pô, já falamos mais de 30 perguntas. Tá aqui. Você viu? Imagina ser prefeito, né? Não dá para falar de todo mundo. Uma turma. A gente já está com mais de uma hora conversando aqui, o prefeito tem compromisso, precisa sair, prefeito. Queria fazer uma última pergunta para o senhor. Pode ser duas também. Pode ser duas? Pode. 3? Tá bom, fechou. Duas, o senhor está completando um pouco mais de 10 meses de mandato. Sim. A gente falou que nenhuma cidade é 100% perfeita, nem Sim. todas as tomadas de decisões são 100% corretas. Nesses 10 meses de mandato, qual foi a principal falha do teu governo e qual o principal desafio que você não conseguiu cumprir? Olha, eu não tenho dúvida que a gente acertou muito mais do que errou. Né? Muito mais do que errou. O desafio de todo prefeito e gestor público hoje é relacionado à saúde, né? A saúde pública. É um trabalho árduo, que a gente tem hoje 3 pessoas dedicadas, que sou eu, o Dr. Ricardo, o vice-prefeito, e o Dr. Uruta, além de toda uma equipe por trás, né, na Secretaria de Saúde, mas é um trabalho complexo e nós assumimos a saúde, talvez eu possa dizer, como prestação de serviço, a mais sucateada de todas, com fornecedores em atraso, que deixaram. Então, reestruturar, eu brinco, é como a gente consertar o pneu com a bicicleta andando, já que falamos dos ciclistas, né? Agora há pouco também. Então, a saúde, e a saúde, apesar da gente ter um volume gigantesco de consultas, exames, cirurgias efetuados, né? São São José dos Campos faz mais de 2.100.000 consultas por ano. Tá certo? Aquele que ficou sem a consulta, ele se sente prejudicado e abandonado pela administração. Mesmo ela realizando 2.100.000 consultas, que nós devemos terminar o ano até mais realizadas. Então, a saúde é sempre o tema mais delicado, onde as pessoas que mais precisam, obviamente, são quem usam a saúde pública. Nestes últimos anos, nós ainda tivemos a migração dos planos de saúde para a saúde pública. Então esse é o grande desafio do prefeito. A gente tem trabalhado muito para oferecer a cada dia e acho que já conseguimos avançar em muita coisa. Sabemos da velocidade que a população cobra as resoluções dos seus problemas individuais na área de saúde, mas estamos convictos que estamos no caminho correto e que a gente tem que ter a determinação necessária e a força de trabalho para seguir em frente, que nós teremos ao longo do próximo ano e do próximo saúde muito melhor para oferecer para a cidade. Uma falha desses 10 meses, você consegue apontar? O que não deu certo? Olha, eu posso citar uma falha pontual agora recente, né, que eu até procurei dar uma resposta rápida em relação aos eventos da Via Norte, né, que recentemente... Muita gente perguntando. Então, já fui claro, né, eu participei, eu falei com o seu corredor, participei da corrida do aniversário da cidade na Via Norte, e já teve um pouco de transtorno, tá certo? Depois fizemos a corrida noturna na Via Norte e tivemos muito transtorno.
para a população. Isso foi um erro que a gente cometeu. A Via Norte ali a região norte não tem uma opção mais com volume de carros ali que possa permitir que a gente interrompa o fluxo de trânsito ali. Temos muitas opções, eu sou corredor, gosto dos circuitos. Tem muita gente que perguntou para mim no dia da Via Norte, mas prefeito, quero ver se fosse na porta da sua casa. É na porta da minha casa, Cidade Jardim, eu moro na Cidade Jardim, tem corrida de rua na porta da minha casa, sim, né? Ali é um circuito que traz menos transtorno. Nós temos a Via Oeste agora, que vai ser entregue até o final do ano, que pode ser uma alternativa. A gente tem a própria Teotônio Vilela, foi feito um duátron na Teotônio Vilela, então a gente tem que entender e reconhecer os erros e dizer para a população que utiliza as corridas de rua, os corredores que fazem dessa atividade uma atividade muito saudável, inclusive melhora a saúde da população, que eles poderão e continuarão tendo muitas opções na cidade, e o incentivo da prefeitura para continuar criando novos circuitos para a prática desse tipo de atividade. Não, perfeito. Só aproveitando uma brechinha rápida aqui, de novo no PIC, a questão, só voltando rapidinho, a questão do Instituto, mas não vai demorar. É evidente que, né, ouvindo a gente vê que as intenções são boas, mas uma das questões, né, que os críticos levantam aí como é a forma como isso é colocado. Então, inclusive o MP colocou assim, né, que isso deveria ser mais debatido. Então, às vezes as pessoas não entenderam, né, e foi de uma forma muito rápida. Mesma coisa pelo que a gente recebeu de crítica aqui com a questão dos malabares. Também acharam que foi muito rápido, mas essa sim, posso dizer que fiz várias matérias, né, houve reuniões, né, e tal, mas eu queria, né, só passar essa bola para o senhor. Se o senhor acha que às vezes é melhor ouvir um pouco mais a população, talvez, ou a melhor forma é fazer para depois as pessoas entenderem? Vamos dividir aqui essa questão, né? Essa é uma expressão, um tema, a questão do Instituto, inerente especificamente a um grupo da cidade, que é o de servidores, aos quais eu já aqui expressei o meu agradecimento, o apoio que eles têm dado para essa gestão, né, o esforço concentrado. São os aposentados e os servidores que hoje ainda trabalham. Então é um tema de uma discussão que pode ser mais restrita. O que nós fizemos, João? Na nossa intranet, né, ou seja, nós temos uma comunicação com os servidores, enviamos todas as informações necessárias, realizamos reuniões com os servidores, fizemos todos os esforços necessários, não abrindo de fato aí uma discussão ampla para a população e para a sociedade, até porque não é um tema específico, inerente, que afeta o dia a dia daquele cidadão. Quem ficou preocupado é aquele aposentado que achou que a gente pudesse estar fazendo algo que iria prejudicá-lo no futuro, né? O tempo é a melhor resposta para isso, mas eu nunca faria algo para prejudicar nem o servidor atual, tampouco o servidor aposentado. Então, o que a gente quis evitar, inclusive, é que essa discussão fosse ampliada, colocando, às vezes, o servidor versus o cidadão. A gente teve um cuidado, né? Eu exigi esse cuidado, porque às vezes a gente ia estar penalizando o servidor, né? A opinião pública, às vezes, até colocando coisas que não seriam justas com a grande maioria dos servidores da cidade. Então a gente tomou esse cuidado, era um assunto específico, e já aproveitando também, só para concluir, você esqueceu de dizer do parecer do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Previdência, né, onde eles apontam que todas as alterações feitas estão absolutamente dentro da lei e dentro da regularidade. Então não existe nada feito de forma ilegal. O Ministério Público solicitou ampliar a discussão, fez uma solicitação, não apontou também nenhuma irregularidade, ainda não quer dizer que ela não possa apurar e apontar uma irregularidade ao ver do Ministério. Este é o papel do Ministério Público, claro. Tá certo? E aí nós vamos apontar o porquê que nada disso tem algum tipo de irregularidade, até porque nós vamos procurar um parecer do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Previdência, que são os órgãos reguladores e controladores desta atividade do Instituto de Previdência. Não, legal. Acho que é uma questão que a gente escuta bastante, né? Essa questão do diálogo. Mas, bom, tem muita coisa ainda para falar. Posso só falar uma coisa dos malabares? Pode, se você me permitir. Claro. Eu tive a oportunidade de conversar com os malabares na época, eu mesmo, pessoalmente, com os profissionais de malabares, com os artistas. Foi uma discussão bastante acirrada e do ponto de vista de ideias, né?
E o que eu vejo hoje é todos esses malabares nos ajudando, inclusive nos eventos do Conexão Juventude, onde eles instruem as nossas crianças a utilizar ali os slackline, os panos de acrobacias, já estão contratados pela Fundação Cultural hoje, né? Então a gente vê uma atividade, e aqueles malabares que não eram daqui de São José, deixaram de vir à cidade por conta dessa lei. Então, foi através do diálogo, é claro, ainda assim, não chegamos ao entendimento total, né? Principalmente com o universo artístico, mas hoje eu vejo que foi uma política pública importante, e recentemente quero confidenciar a vocês, tive uma notícia importante vindo do presidente da Fundação Cultural, de um malabar que abriu a sua microempreendedora individual, presta serviço para a prefeitura e levou o seu óculos de grau que ele havia conseguido comprar com os recursos conquistados através dessa parceria hoje, dando dignidade a esses profissionais hoje na cidade, que prestam o seu serviço, atuam por toda a cidade, seja nos eventos ou nas praças. Então, foi uma solução, ao meu ver, que foi encontrada também com discussões, não houve um entendimento absoluto desta lei, e que inclusive está sendo copiada por outras cidades. Legal. Agora abrirá normalmente, os pais até poderiam ter deixado os filhos lá, mas o ambiente era um ambiente de discussão ainda, de imprensa, não era um ambiente ideal hoje, mas amanhã tudo vai funcionar normalmente, seja com a equipe da Comas, que se comprometeu com a Secretaria de Educação de continuar o atendimento, até porque eles viram o nosso esforço de garantir a continuidade do trabalho deles, mesmo através de uma outra instituição. Feliz, queria agradecer muito por estar vindo aqui com a gente, quase 1h30 de conversa. Olha, Tem muito assunto que a gente poderia falar, e agradecer a todo mundo que participou, quase 200 comentários. A gente tirando os do WhatsApp aqui que eu tirando o WhatsApp que está recebendo. Muita coisa mesmo. O prefeito entra no nosso Facebook, depois respondeu por... Tá bom. Parabenizar aqui também o caráter democrático, aqui sem filtros, né? Todos os tipos de perguntas, né? Queria agradecer a tua vinda, aceitar o nosso convite da nossa Web TV. E que eu volte mais vezes para a gente conversar. Acho que é importante esse relacionamento com a população, as pessoas perguntarem, né? O contato direto com o prefeito. Não é sempre que a gente consegue ter o prefeito aqui. Colocar a pessoa para perguntar, às vezes tem uma dúvida no bairro, um problema ali, outro aqui. É importante já o prefeito direto responder para as pessoas. A gente agradece a tua vinda e obrigado. Se me permitirem, claro, né, mais uma breve palavrinha, um assunto que a gente falou que ia falar e não falou, e para mim está aqui ao lado, junto de uma equipe de jornalismo sério, eu não posso deixar de falar sobre as fake news. O MEON faz um excelente trabalho jornalístico, apurando a informação. Eu tenho aqui alguns conhecidos um pouco mais antigos, como o Eduardo Pandeló, né, aqui também prestando serviço, toda a equipe de vocês de jornalismo, e a gente precisa valorizar esses profissionais. Lamentavelmente hoje, no dia a dia, a gente vê muitas matérias falsas, as fake news, né, se propagando pelas redes sociais. Eu mesmo acompanho algumas delas, só para citar rapidamente. O MEON, só um parênteses rápido, nós já fomos, inclusive, vítimas de fake news, né, de um dito blog aqui da cidade, que não convém a gente até citar. E, inclusive, me colocando como funcionário do Carlinhos Almeida. Gente, não trabalhei para o Carlinhos Almeida nunca na minha vida. E, inclusive, fui estagiário da gestão do Cury. Então, vamos prestar atenção na fala aí, galera. Bom, bem colocado, é isso mesmo. E mesmo se fosse ter trabalhado com este ou com aquele, não impõe o seu caráter, o seu jeito, os seus valores, nada disso. Mas, falando das fake news, recentemente, eu vou contar, aproveitar aqui rapidinho. Pode não? Tem tempinho? Não, a gente tem o tempo que já quiser. Rapidinho, vou contar aqui. Primeiro, uma delas que eu me deparei. Uma delas que eu me deparei, uma fake news aqui importante, foi na UPA do Alto da Ponte, a imagem de um cidadão dormindo, esperando o atendimento que não estava acontecendo, dos médicos da UPA do Alto da Ponte. E a imagem dele deitado na UPA, né? Aí se você vai ver a imagem, ele está com curativo já, né, na perna, ele já tinha sido atendido, é um morador de rua, levado pela Kombi do Apoio Social, e que após o atendimento, enquanto ele esperava a Kombi do Apoio Social pegá-lo para levar para o abrigo, ele resolveu, assim como faz nas ruas, né, deitar ali em algum espaço, e alguém resolveu ser o repórter da hora lá e reportar essa matéria totalmente furada. Além disso, uma outra que a gente coloca numa UBS, onde a gerente da UBS estava ali limpando, lavando a UBS junto com os demais funcionários,
E ali a pessoa dizendo que estaria impedida de entrar na UBS, fazendo... olha só, a gerente estava lavando a UBS, né? Ela não estava cantando, tampouco vendo revista, né? Ela estava ajudando ali, acompanhando a UBS que estava sendo lavada e uma entrada lateral. Lá se vai mais uma fake. Uma terceira fake news também é um contrato de aluguel, que um contrato de 5 anos foi divulgado como se fosse um contrato de 1 ano, dizendo que havia superfaturamento no valor de aluguel. Esqueceram de olhar que aquele contrato era de 5 anos e não de 1 ano. E assim vai. Por isso que a gente tem que valorizar os trabalhos realizados pelas equipes sérias de jornalismo, no caso aqui do MEON, que não tem um lado, mas tem sim o lado da notícia, né, de apurar a notícia, prospectar a informação e oferecer para a cidade. Então eu aconselho a você que está nos acompanhando, toda vez que se deparar com uma matéria dessa numa rede social, às vezes de algum futuro candidato ou um candidato derrotado, né, aproveita e dá uma entradinha aqui nos bons veículos de comunicação que a gente tem na cidade e confere se a matéria for verdade. Porque se for verdade, eu tenho certeza que vai estar num desses veículos de comunicação sérios, como o MEON, por exemplo, e é um bom parâmetro para você verificar se a matéria de fato é pertinente. Beleza, prefeito, agradecer a tua vinda, então muito obrigado. E lembrando que amanhã a gente volta no nosso Web TV, 15 horas. Quem vai estar amanhã com a gente é o Júnior Guimarães, famoso tapa-olho. Sim, espetacular o trabalho dele. Está com um trabalho muito bacana na cidade, em toda a região. E ele vai estar aqui amanhã falando um pouco do trabalho dele, ele está com stand-up, ele veio aqui conversar com a gente um pouquinho. Você conhece o trabalho do... Conheço já há bastante tempo. O que você acha do Nelson Dávila imitando? Sensacional, não, todos dentro do ônibus, e ele no início, obviamente, né, com muito menos recurso, né, hoje ele já é um superstar, né, mas no início ele com muito menos recursos, fazendo, né, apresentações, eu acompanho, acho muito bacana esse trabalho que ele faz voltado a... Eu tive a oportunidade e o prazer de ter sido também, de ter feito teatro, né, então gosto muito desse universo artístico. Eu falo pro tapa-olho, chama o prefeito para fazer uma esquete junto aí. O pessoal fala que eu sou parecido com o Nelson da Capitinga, né? Já viu, né? Mas uma boa tarde. Valeu, galera. Abraço. Lugar de entulho não é no terreno baldio, é no ponto de entrega voluntária de resíduos UPEV. Óleo usado não é na pia, é no PEV. Eletrodoméstico velho não é no lixo, é no PEV. Descartar corretamente evita a contaminação do meio ambiente e a proliferação de doenças. E no PEV é tudo gratuito. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV mais próximo. Prefeitura de São José dos Campos. Lugar de entulho não é no terreno baldio, é no ponto de entrega voluntária de resíduos UPEV. Óleo usado não é na pia, é no PEV. Eletrodoméstico velho não é no lixo, é no PEV. Descartar corretamente evita a contaminação do meio ambiente e a proliferação de doenças. E no PEV é tudo gratuito. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV mais próximo. Prefeitura de São José dos Campos.